começando mais um episódio do videocast Sem Contraindicação, que essa semana traz o tema intestino saudável. Fica até o fim desse episódio para você ter informações para cuidar mais da sua saúde e ter mais qualidade de vida também. Olha só, com 8 metros aproximadamente de comprimento, o nosso intestino ele é responsável pela digestão e também pela absorção de nutrientes e ainda ajuda, né, na nossa imunidade e até o bom funcionamento de outros órgãos também. Então é extremamente importante esse tema e por isso que a gente está trazendo ele hoje aqui para você, tá bom? E aí, para nos ajudar a ter essas informações, para a gente cuidar mais da nossa saúde, cuidar do nosso intestino, do bom funcionamento dele, nós estamos recebendo aqui 2 especialistas no assunto. Conosco, pela primeira vez no nosso videocast, doutora Ana Carla Medeiros, gastroenterologista pediátrica. Seja bem-vinda ao nosso videocast. Muito obrigada. Espero contribuir bastante aí com essa semana de intestino saudável. Vamos lá. Vamos lá. Aqui conosco também, não a primeira vez, mas a segunda vez dele aqui conosco, doutor Heraldo Rocha, também gastroenterologista. Seja bem-vindo ao nosso videocast mais uma vez, doutor Heraldo. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar com você, com a Ana Carla, para a gente conversar sobre o intestino, né? Um órgão muito nobre do nosso organismo. Muito bem. Vamos entender a importância dele já já, mas antes, deixa eu convidar você a se inscrever no nosso canal. Se você ainda não está inscrito aqui no canal da Unimed João Pessoa no YouTube, inscreva-se. Por quê? 2 motivos. Primeiro, toda vez que a gente postar conteúdo novo, episódio novo do nosso videocast, você recebe uma notificação para você ficar sempre ligado e ter essas informações. Segundo motivo, para que o nosso conteúdo ele seja tão relevante que a gente consiga chegar a mais pessoas. Imagine só, todo mundo aí cuidando da sua saúde, cuidando da sua qualidade de vida. Então vamos ajudar? Se inscreve aqui no nosso canal, aproveita para encaminhar esse episódio para mais pessoas, a turma da família, dos amigos, colegas de trabalho, enfim, para todo mundo cuidar aí mais da saúde, combinado? Além do YouTube, nós estamos no Spotify e também estamos na plataforma da unimedjp.com.br. Lá no portal da Unimed a gente tem uma página exclusiva do nosso videocast, tá bom? Recado dado para você, vamos começar a nossa conversa aqui com os nossos especialistas. Eu queria começar fazendo uma introdução mesmo ao tema, né? Ao nosso tema de hoje. Aí vou começar com a doutora Ana Carla e queria que a gente começasse falando sobre as funções do intestino, doutora Ana. Tá, então vamos lá. O intestino, como o Heraldo já falou, é um órgão nobre, né? É um órgão que ele vem sendo redescoberto atualmente, muito, porque as funções básicas do intestino, de digestão, de absorção, de excreção, que eram aquilo que a gente já tem estudado há muito tempo, elas permanecem, mas a gente está vendo o intestino hoje em dia como com outros olhos, principalmente com os olhos de que o intestino ele participa praticamente de todo o desenrolar, de todo o funcionamento do nosso organismo. Certo. A questão do cérebro, do eixo cérebro-intestino, que aí tem um monte de novas descobertas sobre a função do intestino como modulação de sistema imune, como regulação de hormônios, tá certo? O papel da microbiota, das bactérias que existem no intestino e onde é que elas atuam, como é que elas podem melhorar a nossa vida, piorar a nossa vida. Então, o intestino realmente é um órgão que vem sendo cada vez mais estudado, vem nos trazendo um novo horizonte de perspectivas de atuação em vários pontos de desenvolvimento, tanto do ponto de vista de desenvolvimento, até pegando a minha parte, que é a criança, um melhor desenvolvimento neurológico, cerebral, a questão mais, até mesmo interações que levam a surgimento ou não de doenças como doenças inflamatórias, doenças autoimunes, isso tudo a gente está tendo um novo olhar desse órgão do intestino e sua participação em todos esses pontos. Então, em termos de funcionamento, ele tem essa função de digestão, Sim.
a digestão dos alimentos, ele tem essa função de absorção, aquilo que foi digerido, ele vai ser absorvido através do intestino, vai para a corrente sanguínea e vai, os micronutrientes e os nutrientes, eles vão fazer parte do funcionamento normal das diversas células do nosso organismo. Ele tem também a função de excreção, né? Através das fezes e dos dejetos que não são absorvidos, que não são utilizados e que vão sair por intermédio das fezes para deixar nosso organismo limpinho. Limpinho. Então, doutor Heraldo, é por isso que a gente fala, e que é considerado também o intestino como o segundo cérebro? Realmente, como a Ana Carla comentou, não é? Essa nova visão, não é, do funcionamento ou da contribuição do intestino para o funcionamento do organismo trouxe em pauta essa questão do segundo cérebro, por uma razão muito elementar. A gente sabe que nós temos um neurotransmissor no nosso organismo chamado serotonina, e 90% dessa serotonina é produzida no intestino. E a serotonina, ela é uma substância responsável pelo nosso bem-estar, pela nossa satisfação. Então, quando caem os níveis de serotonina, por exemplo, na nossa corrente sanguínea, é possível que as pessoas desenvolvam um quadro de ansiedade, de depressão. Então, dentre outras razões, não é? Essa capacidade do intestino de produzir substâncias como a serotonina, como, por exemplo, os análogos do hormônio chamado GLP-1, que é o hormônio que controla a questão da saciedade, não é? Que, vamos dizer assim, é responsável, né, pelo controle do peso, não é? Que hoje em dia você, como as pessoas que nos assistem, já ouviram muito falar das famosas canetas, né, que são usadas no controle da obesidade, né? Eles são chamados análogos do GLP-1, desse hormônio. Então, esse hormônio ele é produzido pelas células do intestino delgado e intestino grosso. Então, dentre outras razões, é por isso que se considera o segundo cérebro. E até eu me lembro de um termo popular, né, que quando aquelas pessoas que apresentam, por exemplo, prisão de ventre, né, constipação intestinal, elas muitas vezes reclamam que elas estão enfesadas, né? Enfesadas é um termo popular, né? Quer dizer, falando de retenção de fezes, e isso traz um mau humor, né? Uma insatisfação muito grande nas pessoas. Interessante a gente saber da relação do intestino com a nossa saúde mental, né? Pouco se fala ainda sobre isso para a população no geral, para que a gente possa entender também que há uma relação, né? Como o senhor está falando. Interessante isso. Agora eu lhe pergunto o seguinte, a gente estava conversando aqui antes da gravação começar, a equipe, e um fato curioso, mas que eu acredito que também seja uma curiosidade de quem está nos assistindo, né? Essa questão de ficar muito tempo no vaso sanitário. Uns dizem é muito prejudicial, aí outros dizem não tem nada a ver, a não ser pela questão do tempo que você gasta ali, às vezes sem fazer nada e tal. Existe realmente algo prejudicial nessa atitude que para algumas pessoas pode parecer banal, não tem nada a ver, tem nada demais. É prejudicial? A gente deve permanecer no vaso sanitário o tempo suficiente para que a gente execute a evacuação. Né? O que acontece hoje é que muitas vezes as pessoas levam o celular para o vaso sanitário e querem atualizar ali as conversas pelo WhatsApp, as novidades, né, das mídias sociais. Aí realmente uma permanência prolongada naquela posição vai aumentar, ou melhor dizendo, vai retardar a circulação venosa a nível dos vasos que ali existem, dos vasos hemorroidários, e a pessoa pode ficar predisposta a desenvolver a doença hemorroidária. Nossa! Então... Tem uma média de tempo, doutor? Aí assim, é claro, depende, mas tipo assim, Linda, depois mais de meia hora, mais de, sei lá, 50 minutos, 1 hora, não sei. É interessante, sabe, Linda,
a gente sabe que a melhor posição para evacuar é de cócoras. É por isso que os índios, eles até hoje mantêm esse hábito de evacuar de cócoras, né? E se pensou até alguns anos atrás, né, em fazer uma bacia sanitária que desse essas condições, né? Porque a posição sentada foi uma adaptação, né, do mundo ocidental ao hábito de evacuar. Mas não existe um tempo. O importante é que as pessoas, naturalmente, quando sentem ali, elas se concentrem em evacuar. Porque muitas vezes ali um jornal, Sim. uma revista, um celular leva à distração. Porque evacuar é um fenômeno interessante. Para você ter uma ideia, quando a gente começa a fazer esforço para evacuar, a gente interrompe a respiração. Quando a gente interrompe a respiração, os pulmões se expandem. Quando os pulmões se expandem, eles empurram o diafragma para baixo. E isso aumenta a pressão no interior do abdômen. E, ao mesmo tempo, quando a gente contrai, faz o esforço para evacuar, a gente contrai os músculos da parede abdominal e eleva os músculos do assoalho pélvico. Nesse momento é que vai haver a chamada retificação do sigmoide. O sigmoide é uma parte do intestino grosso que ele tem uma forma de S. Então ele se retifica e assim as fezes chegam no reto. E quando as fezes chegam no reto, elas distendem as paredes do reto e essa distensão leva à vontade de defecar. E a um primeiro instante, lá no ânus, que está junto do reto, tem dois músculos, o chamado esfíncter interno e o esfíncter externo do ânus. Quando há essa distensão do reto, o esfíncter interno ele relaxa. Mas o esfíncter externo só relaxa se a gente quiser. É o controle voluntário da evacuação. Então, se a gente não estiver concentrado nesse processo, que é muito rápido, a gente pode até perder o time de defecar. Entendi. E, doutora Carla, tem outra situação que às vezes acontece, e é o que me parece muito frequente nas crianças, é a questão de adiar essa evacuação. Às vezes está brincando, está num jogo, está na rua, jogando bola, sente a vontade de ir ao banheiro, mas fica segurando. Isso também prejudica? Com certeza. Tá. Do ponto de vista da gastroinfantil, da gastroenterologia infantil, no meu consultório, uma das coisas mais comuns que a gente pega são crianças que têm constipação intestinal. Tá? O que é a constipação intestinal? É o fato de você ter fezes endurecidas, fezes ressecadas, com um esforço evacuatório importante, e isso acaba levando a criança a começar a entender na cabecinha dela que a evacuação é uma coisa ruim, que incomoda e que machuca, e isso acaba fazendo com que ela tenha a tendência de reter. Ou seja, a gente acaba fazendo um ciclo vicioso que leva cada vez mais à constipação. Então, qual o problema nessa criança que vai deixando para lá o aviso, o sentimento de que, estou precisando evacuar? Essas fezes elas vão ficar paradas a nível de reto. Certo. Como a Heraldo falou, a gente tem dois esfíncteres, o esfíncter interno que ele abre espontaneamente, e o externo, que é quem controla para que a gente não esteja fazendo o ato de evacuar em locais não desejados, vamos dizer assim. Então, na hora em que você tem aquela vontade de evacuar e que você, através do seu esfíncter externo, você prende, você não deixa essa vontade se tornar um ato realizado, essas fezes elas vão ficar paradas no reto. Dentro do reto, elas vão continuar havendo uma certa absorção de água, ou seja, essas fezes elas vão ficar mais ressecadas. Tá chegando fezes ali, elas vão se agrupar, e isso vai fazer com que essas fezes elas se tornem mais ressecadas e mais volumosas. E aí, na hora que a criança vai evacuar, ele começa a sentir um incômodo. Inicialmente é um incômodo. E aí, com esse incômodo, ele começa a pensar, bom, eu não vou, o ato de evacuar é uma coisa ruim, e quando eu sinto essa vontade, a minha tendência vai ser segurar para não evacuar. Quanto mais eu seguro, mais seco, mais grosso essas fezes ficam, mais dor eu vou sentir, e isso acaba levando a um ciclo vicioso que culmina com uma constipação instalada. E na constipação instalada a gente tem não só essa questão de adiar o desejo de evacuação,
mas também um fator bem importante que é o fator alimentar. E quando a gente junta uma alimentação ruim, pobre em fibras, como a grande maioria da nossa população tem, com vamos dizer assim, um retardo do atendimento dessa vontade evacuatória, Sim. a gente vai caminhar para uma constipação mais importante, mais plenamente instalada e que realmente se constitui num dos, vamos dizer assim, dos diagnósticos mais comuns e de uma procura, a maior parte da procura pelo gastroenterologista infantil contempla a questão da constipação intestinal. Entendi. Vou pegar o... Sem dizer, né, que gera um desconforto enorme para a Enorme. criança, né? Sim. E aí vem Infortúnio, né? porque aí, em cima disso daí tudo, ela começa a ter o medo mesmo, é aquela história. Pavor, né? Eu sinto a vontade, então eu corro a casa inteira, eu procuro um lugar escondido, eu me sento para não deixar essas fezes sair, eu evito de estar, eu fico em pé, ou eu me sento para realmente segurar as fezes, ou eu fico em pé e fecho as pernas e tranco as pernas para não facilitar o ato de evacuação. É tanto que, quando a gente vai intervir nisso daí, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar o medo da criança de evacuar. Porque se eu não tiro o medo da criança de evacuar, ou seja, se eu não faço ela entender que o ato de evacuação não é ruim, não incomoda e não machuca, mesmo que eu promova todos os outros processos que ajudam na evacuação, alimentação rica em fibra, água, o fato da gente ter um horário de procurar o vaso para tentar evacuar e tudo mais, se eu não tiro o medo, eu não consigo fazer com que essa criança evacue de uma forma adequada. Entendi. Vou pegar o gancho da sua resposta, falando sobre alimentação, que acho que é uma questão que tem muito a ser falado e conversado. E aí, doutor Heraldo, quais são os alimentos que são considerados amigos do nosso intestino? Eu gostei dessa sua colocação. Eu acho que eu vou começar a usar no meu consultório. Os amigos do intestino, né? São as fibras, linda. As fibras que a gente vai encontrar nos legumes, nas verduras, nas frutas, nos cereais, né? E é importante que a gente realmente faça um uso abusivo de fibras. Para você ter uma ideia, na África, que a gente sabe que é um continente de países do terceiro mundo, e há muitos anos, talvez até por essa particularidade, uma das fontes mais primárias da alimentação lá são as fibras. Eles comem muitas fibras. E, em função disso, a quantidade média de fibras que eles consomem lá por dia chegam a quase 1 quilo Nossa. de fibras. Né? E aqui no mundo ocidental, quando a gente chega a 180, 200 miligramas, é muita coisa entre aspas. Está entendendo? Então, isso faz uma diferença enorme, porque além de prevenir a questão da constipação intestinal, como a Ana aqui comentou, ela também, o hábito intestinal regular, através do consumo importante de fibras, diminui a probabilidade de desenvolvimento de câncer do intestino. Então, muitas vezes a gente chega no consultório, acho que também essa realidade anda com as crianças, e a gente, quando faz a anamnese alimentar, a gente pergunta como é o tipo de alimentação, e as pessoas lá comem uma fruta no café da manhã, come uma folha de alface no almoço, talvez à tarde coma outra fruta, e elas querem que o intestino funcione todos os dias. Como pode acontecer isso? Não, eu costumo até brincar e dizer que uma pessoa só faz um bolo se colocar lá o fermento, a farinha de trigo, o leite, a manteiga, não é? Mais alguma coisa? Você não é? É mais ou menos isso. E ovo. E ovos. Se você colocar só o ovo, a farinha, o fermento, você não faz bolo. E se você usar só leite, não faz bolo. Então tem que ter a mistura, né? Para que a gente haja uma formação saudável das fezes, das fibras que estão nesses alimentos que a gente acabou de comentar, com a quantidade de líquido, quantidade de água. Né? Então, se não houver essa, vamos dizer, essa comunhão,
não é? De uma forma satisfatória, e tem que ser muita água, né? Tem que ser no mínimo 2 litros de água por dia, certo? Então, a maior parte da questão da constipação intestinal está voltada para esse binômio, líquido e fibras. Aí eu já quero passar também a bola para a doutora Ana, falando com relação às crianças, né? No caso das crianças, para esse bom funcionamento, né, do intestino, quais são os alimentos que devem ser evitados, né? É óbvio que é difícil alguns alimentos a gente tirar totalmente, né, da rotina da criança, mas assim, o que deve ser preservado e o que deve ser mais evitado, assim, só de vez em quando. Tá, então vamos lá. O que a gente tem visto como um todo na alimentação geral, hoje Sim. em dia, é a presença em grande quantidade de multiprocessados. Na hora que eu tenho multiprocessados, eu não tenho fibra ali, tá certo? E isso realmente, como ah, toda essa explicação que Heraldo já trouxe para a Tá. gente, então na hora que eu coloco multiprocessados dentro da minha alimentação, eu diminuo a minha possibilidade de estar comendo fibras, tá Esses certo? multiprocessados Então vamos lá. seriam. O que seriam os multiprocessados? Ah, Seriam todos esses alimentos industrializados, tá? E qual é o grande problema que a gente tem na alimentação infantil? A alimentação infantil, ela é um espelho da alimentação dos pais, tá? Para eu conseguir fazer com que a criança ela tenha o hábito de se alimentar de uma forma saudável, eu preciso que ela tenha o hábito de ver que dentro de casa existe uma alimentação saudável, que pai e mãe comem aquilo, porque assim, realmente a refeição é um local onde normalmente a gente tem um momento de família, um momento de estarmos todos juntos, e a criança ela se espelha nos pais, né? Então, a gente precisa de uma alimentação onde os pais eles tenham o costume de comer alimentos naturais, então frutas, verduras, legumes, grãos, e a gente sabe, e isso muitas vezes eu escuto isso como uma desculpa, eu entendo, mas a gente tenta procurar mudar um pouco essa parte. Eu entendo que hoje em dia a vida é corrida para todo mundo. A gente não tem, grande maioria das famílias, não tem mais aquela pessoa em casa que vai ter a função única e exclusiva de preparar a alimentação. Então, dentro dessa vida corrida, muitas vezes a gente tem que lançar a mão de alimentos que já são semi-prontos ou prontos para poder facilitar um pouco a nossa vida. Só que o que a gente vê hoje em dia é que houve uma substituição total, ou quase total, das frutas, das verduras, dos legumes, dos tubérculos, por aquilo que já vem pronto. E esse pronto é exatamente o multiprocessado, é o que a gente não vai ter tanta fibra aí. Então, eu vou pegar uma criança que geralmente faz parte do desenvolvimento da criança a questão da seletividade, ou seja, a criança até 1 ano, geralmente tudo que a gente dá para ela, na grande maioria das vezes ela aceita, a partir de 1 ano ela começa a ter, dentro do seu desenvolvimento normal, uma seletividade, ela começa a escolher aquilo que ela quer. No momento, essa seletividade, a gente tem algumas fases que são mais importantes, por volta de 1, 2 anos, depois por volta dos 5 anos. E o que a gente vê nessa seletividade é que geralmente essas crianças, pela questão do paladar, certo, elas geralmente tendem o quê? Elas tendem a manter uma alimentação mais láctea. Por quê? Porque o leite é mais fácil de tomar, para a mãe é mais fácil de preparar, então elas mantêm uma alimentação mais láctea e uma alimentação mais à base de carboidratos multiprocessados. Biscoitos, macarrão, e aí vem aquela apresentação extremamente precoce de alguns alimentos que têm esse apelo de sabor. Por exemplo, os biscoitos, o miojo, que é uma coisa, o pipos, tá certo? Salgadinhos. Os salgadinhos, é aquela, assim, é aquela coisa que realmente a gente nota que esses alimentos, eles estão mais à mão. Então, assim, a mãe fala, mas é porque se eu estou saindo, estou com ele na rua, é mais fácil de dar aquilo ali. Então, a criança, ela se habitua àquele alimento que tem um sabor apelativo maior, que é mais fácil de ser consumido, e ela deixa de consumir aquilo que ela deveria manter, que seria o quê? As frutas. Então, a gente precisa manter a fruta, não é o suco. Porque na hora que eu faço suco, que eu trituro ou que eu espremo, a questão da fibra ela ficou toda
no liquidificador, na peneira que eu Comprometida, né? joguei fora, Aham. ou no espremedor. Sim. Então, a fibra daquela fruta, ela foi embora. Na hora que eu estou dando suco, eu estou dando uma carga enorme de frutose, de Uhum. açúcar para essa criança, tá certo? E isso vai fazendo com que ela cada vez mais se distancie de comer a fruta, porque comer a fruta dá trabalho. Eu tenho que mastigar, né? Eu tenho que É. partir, eu tenho que É. morder. Então, é aquela coisa que dá trabalho. Então, a gente precisa estimular, né, as mães a manterem esse costume mas eu não gosto. Tá, não gosto, vamos para outra, mas eu não posso substituir aquele alimento por um alimento multiprocessado, por uma coisa que vá, assim, roubar o paladar da criança para aquilo que é mais natural. Então, o que a gente vê hoje em dia, que, por exemplo, tubérculos, que era uma coisa que fazia muito parte, principalmente da janta nossa Sim. aqui, um Isso. inhame, uma macaxeira, uma batata É. doce. É. Não, à noite a gente faz lanche. E o que é o lanche? O lanche é um sanduíche, o lanche é um hambúrguer, o lanche é uma pizza. E com isso eu vou cada vez me afastando mais desses alimentos amigos do Uhum. intestino, que são as fibras, que em geral são o quê? São as frutas, são as verduras, principalmente as verduras cruas, né? São os legumes, são os grãos, feijão, milho, lentilha, grão de bico, castanha, amendoim, essas Isso. coisas, são os tubérculos. E a gente nota também, dentro dessa questão de multiprocessados, de industrializados, tudo, que às vezes a família ela tenta suprir essa falta de fibra da alimentação só com pós. Então, muita chia, muita aveia, Aveia. muito suplemento de farmácia Ah, à base de fibra. E isso nem sempre não, na grande maioria das vezes não vai contribui. não vai compensar a ausência da alimentação natural que a gente precisa. Doutor Heraldo, me tira uma dúvida, ainda falando sobre alimentação. Eu já ouvi muito, e, né, o dito popular aí fala isso sempre. Diz assim: você tá com o intestino preso, come mamão, que vai liberar. Mas se você tá com o intestino solto, come banana, que vai segurar. Funciona assim mesmo? Ou isso é muito da cultura da nossa região, que isso foi dizendo do avô para a mãe do filho e tal, e até hoje a gente lida com essa informação, mas é verídica? Isso acontece? Então, Hum, em parte é verdade, porque não é que a banana prenda o intestino. tá. A banana tem pouca fibra quando você compara com o mamão, com o bagaço da laranja, aqui como a Ana estava comentando, da alimentação, com a manga. Né? A manga tem muita fibra, Excelente. o abacaxi, né? Excelente. Agora, realmente, quem tem intestino preso, não é que ele não possa comer banana, ele pode comer banana, mas tem que privilegiar mais as outras frutas que têm uma maior quantidade de fibras. Entendi. Ou então, com essa banana, como a Ana acabou de comentar, coloca ali em cima uma aveia, né? Uma chia. Uma linhaça, uma chia, alguma coisa assim que tenha também fibra para potencializar aquele alimento. E com relação aos horários das refeições, é importante se manter, né, um horário das principais refeições, ou isso para justamente manter essa saúde intestinal, ou isso independe? Não, é importantíssimo. É. Importantíssimo porque aqui, do lado de uma pediatra, antes de mais nada, né? Desde cedo, né, o nosso organismo ele estabelece um chamado ritmo circadiano, né, da alimentação e, consequentemente, do funcionamento do intestino. Porque a potencialização do funcionamento do intestino ocorre após uma refeição. Então, quando o alimento chega no estômago, ele é processado, quando ele começa a ser esvaziado gradativamente para o intestino, ali vai aumentar os movimentos do intestino. E esses movimentos do intestino, eles são importantes de uma forma, vamos dizer assim, regular e frequente, para que haja a formação mais adiante das fezes e a sua excreção. Então, é tanto que dentro das recomendações que a gente dá para as pessoas que têm intestino preso, é tomar um copo d'água em jejum. Isso ativa de forma importante esses movimentos intestinais. Então, Interessante. respeitar os movimentos, aliás, respeitar as refeições é importante para o funcionamento do trato gastrointestinal.
Me diga uma coisa, a redução do consumo de alimentos com glúten e lácteos são importantes para manter aí o intestino saudável? Todo mundo deve reduzir? Isso é muito polêmico, né? Hum, Assim, as pessoas que não têm tolerância, né, a esses produtos, não têm tolerância à lactose, né, à proteína do leite, que é uma coisa muito frequente lá na pediatria, é, que não têm intolerância ao glúten ou sensibilidade ao glúten, eles não têm uma razão maior para a restrição desses alimentos. Isso aí são coisas muito pontuais, não é? uhum. Aí se criou uma cultura que o leite inflama, o glúten inflama. Isso não é, vamos dizer assim, uma concepção que seja uma verdade absoluta. Ele pode, naturalmente, dentro de um ambiente de desequilíbrio da microbiota intestinal, da chamada disbiose, ele até pode favorecer ou potencializar os sintomas que a pessoa apresenta. Mas a gente classificar esses alimentos como alimentos, vamos dizer assim, inflamatórios, eu acho que a gente ainda precisa de mais evidência científica para isso. Pegando esse gancho aí, isso aí é uma coisa que a gente realmente tem visto muito, é a demonização desses alimentos. Sim. É exatamente isso que Heraldo falou. Realmente, quem tem algum problema, a gente vai ter sintomas bem importantes naquelas pessoas que realmente têm problemas relacionados à ingesta desse alimento. Certo. O que eu vejo muito, assim, e aí eu falo mais da parte da criança. O que eu vejo muito, eu comento muito com as mães, é que, assim, o grande problema, no meu entender, é o exagero. Então, assim, a gente pega crianças, como eu falei, que só comem, a alimentação é predominantemente láctea, certo? Então, só é leite, iogurte, queijo, mingau. E aí, eu tirei o leite ou eu tirei uma lactose e a criança deu uma melhorada considerável. Muito provavelmente ela vai melhorar. Por quê? Porque o que ela comia era só o leite. Na hora que eu tiro o leite da dieta, eu dou a oportunidade dela começar a comer outros tipos de alimentos e essa diversidade alimentar é quem vai fazer com que vários sintomas melhorem. É tanto que depois a gente volta com... eu falo para a mãe, volta com leite e vê o que acontece. Agora, volta numa quantidade menor. É a mesma questão do glúten. O glúten, ele faz parte do pão, do biscoito, do bolo. Então, eu tenho criança que só come pão, biscoito, bolo e isso. Então, na hora que eu tiro o glúten da dieta, Sim. eu melhoro, eu dou a ela a possibilidade, a oportunidade de Ter experiência de outros alimentos, de comer outras coisas, de ter uma diversificação alimentar que é fundamental. Mas é um cuidado que eu sempre tenho, é dizer assim, gente, como o Heraldo falou, a gente não tem nada cientificamente comprovado de que eu não tenho intolerância à lactose, eu não tenho intolerância ao glúten, eu tenho uma alimentação adequada, diversificada, com uma boa qualidade, contemplando toda a pirâmide alimentar, não tem motivo de eu tirar o glúten ou a lactose não vai ser inflamatório para mim. Tá? Agora, isso precisa realmente passar, ter uma avaliação se realmente existe uma doença relacionada à presença da lactose e do glúten. Certo. E caso não, vamos tentar melhorar a qualidade alimentar, porque assim, no meu entender, o mais importante que eu gostaria que saísse dessa aula toda, dessa conversa que a gente está tendo aqui, é que o intestino, para ele funcionar, ele depende fundamentalmente da minha qualidade alimentar. É isso que é o mais importante para tudo. Lógico que a gente vai ter pontualmente doenças, tudo que a gente precisa avaliar, mas eu tenho que partir de uma melhora de qualidade alimentar. Ter um cardápio saudável. Saudável. Muito bem. Aí, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que é que acontece com o nosso intestino quando a gente não mastiga bem os alimentos? Bem, quando a gente não mastiga bem os alimentos, a gente vai sobrecarregar o trabalho do estômago, né? Porque o estômago, quando o alimento chega no estômago, ele sofre um processo de trituração do alimento. Tá. Os movimentos do estômago, na parte mais próxima do intestino, tem a capacidade, funciona até, a grosso modo, como um liquidificador. Os movimentos vão triturando, quebrando os alimentos em partículas menores e vão ali envolvendo com suco, né, gástrico, que já tem ação digestiva, né,
sobre proteínas. Então, ali, quando o alimento a gente não mastiga bem, a gente vai redobrar esse trabalho do estômago, vai, vamos dizer, acentuar essa condição e vai haver uma permanência maior do alimento no estômago. Aí, consequentemente, vem aquela sensação de empachamento que as pessoas apresentam após as refeições, e a permanência prolongada do alimento no estômago também aumenta a produção do ácido. Então, a pessoa pode começar a ter um problema de hiperacidez por causa da permanência prolongada. E a hiperacidez no estômago, ela desequilibra o status do estômago, porque ali a gente tem uma quantidade de ácido e tem uma quantidade de substâncias que protegem o estômago. E eles vivem ali passo a passo. Se você aumenta a produção do ácido, aí você pode ter problemas inflamatórios no estômago, como uma gastrite, uma úlcera, etc. E nesse processo todo de busca, né, por cuidar melhor do intestino, buscar ter um intestino saudável, qual o papel da atividade física? Fundamental. Fundamental, por quê? Porque ela vai estimular todo esse ela estimula tudo, ela estimula o funcionamento do intestino, ela estimula o centro da fome, através da atividade física. Eu tenho a tendência de me alimentar melhor, eu preciso me alimentar, né? E aí, até mesmo por conta da inserção, principalmente atual, da mídia, tudo, com relação ao alimento, a gente começa a notar que aqueles indivíduos que têm um cuidado maior com a atividade física, eles também começam a ter um olhar mais adequado para a questão da alimentação. Né? Então, isso, além da questão, lembre que Heraldo já falou inicialmente que a questão da evacuação, por exemplo, ela envolve musculatura. Então, se eu tenho uma musculatura mais trabalhada, mais rígida, mais potente, eu vou ter uma evacuação melhor. Né? Uma coisa que a gente vê muito em obesos, ou aqueles obesos mórbidos, tudo, eles têm uma dificuldade também de evacuação, porque eles não têm esse trabalho muscular abdominal, já que a musculatura dele ali é muito, vamos dizer assim, muito fraca, entre aspas. Né? Então, a atividade física ela é fundamental, até mesmo na questão da ingestão de líquidos. Né? Ele também vai estimular a ingestão de líquidos. Né? E a gente, como o Heraldo já falou, eu preciso da fibra, mas eu preciso da fibra com o líquido. A fibra sozinha não me adianta, o líquido sozinho não me adianta. Ô, doutor Heraldo, me diga uma coisa, com que, nessa busca, né, nesse pensamento aí pela prevenção, e aí a gente recebe aqui vários especialistas e diz assim, para evitar problema na mama, você precisa ir tantas vezes ao médico. Para evitar problema, né, neurológico, enfim, no quesito prevenção, busque sempre fazer um check-up também com tanto quanto tanto. No caso do intestino, né, a partir de quantos anos a gente precisa procurar um especialista, né, e aí nesse pensamento de prevenção mesmo, e qual é essa periodicidade para a gente ir até um especialista, ir até um gastro para fazer esse check-up e saber se está tudo ok? A gente, quando, vamos dizer assim, olha esse tema nesse contexto, a gente está pensando em câncer do intestino, não é isso? Então, realmente, hoje se recomenda que a partir dos 45 anos de idade, homens e mulheres devem fazer a sua primeira colonoscopia. Porque a colonoscopia é um método diagnóstico mais, vamos dizer assim, apurado, né, que nós temos para detectar lesões em fases iniciais. E muitas vezes o câncer do intestino, nessa faixa etária, começa com uma lesão pequena chamada pólipo, que é uma verruga, né, o tamanho de uma verruga muitas vezes. E se a gente detecta o pólipo por ocasião da colonoscopia, se retira o pólipo e ali acaba-se, vamos dizer assim, uma jornada que poderia, mais adiante, depois de 10, 12 anos, ocasionar o aparecimento de um câncer. Sim. Então, o primeiro método seria justamente a partir dos 45 anos. É um procedimento hoje, endoscópico, que está ao alcance tanto da rede privada como da rede pública. Então, não há uma restrição maior em relação ao acesso da população a esse método diagnóstico. E
eventualmente, nas pessoas que têm história na família de câncer de intestino. Certo. Então, essas pessoas elas devem começar a investigação 10 anos antes da idade do primeiro caso que houve na família. Por exemplo, se na família o primeiro caso ocorreu com 50 anos, os parentes de primeiro grau, então as pessoas devem começar essa investigação a partir dos 40 anos, Entendi. 10 anos antes. Então, além disso, né, tudo que a gente aqui está comentando, né, sobre a alimentação, como a Ana falou aqui, é a base de tudo, né? A alimentação, isso, evitar esses alimentos processados, como ela bem falou aqui, né? Comer mais o que a gente tem comentado aqui, as fibras, tomar mais líquido, ter seu intestino de forma saudável, atividade física. A questão do peso, como ela também aqui falou, em relação que a obesidade leva à questão da constipação intestinal. Então, o peso é um outro fator que contribui à obesidade para o câncer do intestino. Uma dieta rica em gorduras também é outra coisa que realmente contribui. E a gente sabe que a atividade física ela reduz, né, consideravelmente também o câncer no intestino. Doutor Heraldo, tomar chá digestivo ajuda na saúde do intestino? Tem muita Olha, gente que faz uso. o chá, tem chás que têm ação digestiva. Aliás, a gente tem que entender, não é, que chá ele tem um princípio ativo, tem um fármaco. Muitos dos produtos que a gente usa no dia a dia no consultório vieram naturalmente de plantas medicinais, não é? Então, ali a gente sabe que tem um princípio ativo, que tem uma ação, vamos dizer assim, os chás digestivos têm ação tanto no combate da formação de gases e até, muitas vezes, estimulando os movimentos do intestino, não é? O que se não deve, a dificuldade dos chás que eu vejo, sabe, Ana e Linda, né? É o seguinte, é que a gente não sabe a quantidade. A gente não sabe mensurar qual é a quantidade. A quantidade que tem ação terapêutica ou a quantidade que pode levar a uma ação tóxica. E a ação tóxica é, sobretudo, sobre o fígado. Né? Tá entendendo? Então, a dificuldade é a gente, vamos dizer assim, saber o quanto a gente poderia recomendar. Mas se a pessoa, após um almoço ou após um jantar, tomar uma xícara de um chá de capim-santo, de erva cidreira, né, isso não vai fazer mal. Né? Mas, assim, E outro ponto aí que eu acho que a gente tem que levar em consideração na questão do chá é que muitas vezes a procura pelo natural ela pode retardar um pouco isso, a é verdade. procura por aquilo que realmente cura. Então, pode. assim, não é a Perfeito. questão, não é que a gente esteja que o chá esteja proscrito. Proscrito, Não, perfeito. não é por aí. Tá. Como o Heraldo falou, ele pode realmente ajudar. É preciso que todos nós saibamos que tudo que é natural não quer dizer que o que é natural é saudável. Não faça mal. né? Tá certo? A gente tem, por exemplo, comigo ninguém pode, que se você triturar a folha do comigo ninguém pode, fizer um chá de comigo ninguém pode, você não vai ter bons resultados, né? Sim. Então, assim, a gente precisa ter essa visão de que, primeiro, nem tudo que é natural é saudável. Existe a questão da toxicidade, que vai muito também dessa questão de quantidade, que a gente não tem como mensurar. Mas, principalmente, que vamos tomar o chazinho, bora, mas vamos procurar o médico para a gente procurar ver o que é que tem a mais, tá? E continua tomando teu chazinho tranquilo. Né? Foi uma colocação muito feliz de Ana, porque realmente às vezes as pessoas postergam a procura do médico porque fica tomando chá, tem uma melhora, mas aí daqui a pouco tu precisa aumentar a quantidade e vai se retardando o momento de ter um diagnóstico, vamos dizer assim, mais específico daquilo que ela vem apresentando. Entendi. Chegamos no quadro Mente Ativa para conhecermos os momentos de lazer dos nossos convidados, aquele momento de descontração, aquele momento de relaxar. Vou começar aqui com a doutora Ana, que eu soube que gosta de fotografar, viajar e cozinhar. É isso?
Exatamente. E correr. E correr, olha aí. Tem atividade física. É, que foto linda. Bonita, né? Foi você que Da- fez? Fui eu que fiz. É da frente da minha casa. Ah, Isso é ali, o Cabo Branco, a barreira, A né? barreira. linda. E a lua saindo. Julho e Nossa. agosto, a lua sai atrás da barreira. Eu moro ali do lado da Fundação Zé Américo. Certo. Então, nesse período, Aham. dali da fundação, ela sai exatamente atrás da barreira. E como é que Bonito. surgiu esse gosto pela fotografia? Eu tenho uma ligação muito grande com a questão da natureza. Certo. Tanto que assim, as pessoas às vezes que seguem meu Instagram dizem, é a mulher do tempo, porque minha vida é postar pôr do sol, nascer do sol nem tanto, porque Olha eu outra acabo, foto. ó, Que linda. eu acabo não acordando tão cedo, Tá. né? Então assim, eu tenho uma relação muito grande com natureza, com mar, com sol, lua, essas coisas, e aí eu realmente gosto de guardar alguns Nossa, momentos, linda. sabe? Linda, Então, realmente eu gosto de isso já, fotografar. isso já é cabedelo ali? Eita, isso Não. aí não era pra estar. Bom, mas apareceu. Aí a gente já entrou no outro ponto que ela adora, que é Pra viajar. viajar, com certeza. E aí essas E fotos são a- de viagens. Essa Essa aqui daqui é daqui, é é do do farol Cabedelo. da Pedra Seca. A anterior Ah, é tá. da viagem ao farol do fim do mundo, no Ushuaia. Volta lá, produção. Essa é a do farol do fim do Isso, mundo, olha aí. lá no Ushuaia. E essa Né? foto foi você que fez. Essa fui eu que fiz. Muito bonita. Eu gosto muito, muito mesmo de fotografar. Qual foi sua última viagem aí? Porque aí você acaba fazendo uso de dois hobbies ao mesmo tempo, porque viaja e fotografa, né? Exatamente, Uma com coisa certeza. convida a outra, né? Não é? Eu sou apaixonada por essa região aí de Areia Dourada, Areia Vermelha. A gente tem lugares maravilhosos, assim, de fotografia e de lazer mesmo, né? Verdade. Maravilhoso. Minha última, aí é Fernando de Nossa, Noronha. que linda. Também muito bonita. Que foto linda. E aqui foi num lugar maravilhoso que chama Los Roques. Ah, É um arquipélago que tem na Venezuela. Que meu filho trabalhava na Venezuela e eu fui vê-lo e a gente foi até lá. E Isso é o um dos Pacífico, lugares- é? É o Não, é Atlântico. É É Atlântico? Atlântico mesmo. É Atlântico. É aquela parte, a parte da Venezuela virada para o Atlântico, né? O mar é maravilhoso, as praias são lindíssimas. mas me diga uma coisa, essas fotos são feitas com celular. equipamento Só o celular? com celular? Meu celular. Essa daí? Essa daí. Poxa vida. Uma boa resolução. né? Cara, Mas ela deve caprichar Contraste no das filtro, coisas. nessas coisas. Né? Isso aí foi Ah. isso aí é em Milagres. Milagres. Na Maceió, Alagoas. Alagoas. Nossa. Ó, aí pronto. Quando aparecem essas coisas, pode ter certeza que eu tô lá tirando 1000 fotos, organizando aí. O pessoal me fala, é a mulher do tempo. Dessas suas viagens, qual foi a mais Essa aí- marcante? Essa é na Ah. Venezuela. Olha a cor da água. Olha. Cristalina. O tamanho do camarão é camarão, né? Nossa Senhora. E eu achei bem interessante a É ostra, né? eles fazem. Porque aqui a gente tem aquele pessoal que leva ostra, camarão. Eu achei muito interessante a disposição Isso, que a eles colocam, a apresentação, né? não é interessante? Polvo tem. Tem Polvo polvo, também. tem ostra, tem lagostim, lagosta. É bem interessante. Aí eles com o limãozinho para você Limão, fazer lá na A hora. degustação, né? É bem interessante. Ô, doutora Ana, dessas suas viagens, qual foi a que mais marcou, assim, por algum motivo? Talvez essa daí. de Los Roques, a da Venezuela, porque desde a minha adolescência. Los Roques é um arquipélago que eu conheci na minha adolescência. Tá. E assim, era uma coisa muito distante para mim, principalmente porque Venezuela hoje em dia é uma coisa complicada de você entrar, de você sair. Sim. Meu filho trabalha para a ONU e ele estava morando na Venezuela. Uhum. E com essa deixa, eu queria vê-lo, queria sentir como é que era a situação lá, né? Porque a gente fica como mãe morrendo de medo. Aham. E consegui entrar, várias barreiras para poder entrar, é bem difícil, meu coração quase sai pela boca, mas assim, deu certo. E acabou que eu conheci o arquipélago de Los Certo. Roques, que era uma coisa que desde a minha adolescência eu tinha vontade de ver. Esse arquipélago ele tem um caminho que chama Caio d'Água, é tipo um caminho de Moisés que hoje em dia tem, mas foi o primeiro caminho de Moisés que eu vi na minha vida. Tá.
E é uma coisa, assim, deslumbrante. A Venezuela é um lugar que me encantou de Legal. belezas naturais. E aí, talvez, até pelo fato de eu ter ficado com o coração mais tranquilo, de que estava tudo bem com ele. E além de fotografar, viajar, você gosta de cozinhar. Uhum. Inclusive, na hora aqui do bolo, doutora, tá certo aqui, tá faltando. Tá faltando, acho que era O ovo. o ovo. Tá faltando ovo, ela foi muito precisa. O que você gosta? Quais são as comidas ou o tipo de comida que você gosta aí de fazer, de cozinhar? Eu gosto de cozinhar tudo. Assim? Não, assim é Isso aí, profissional. esse aí, Olha assim, isso. eu faço a gente faz aquelas aulas, né? A gente faz aulas e tudo mais, e aí a gente aprende as coisas e Ok. traz aqui. Isso aqui é mais uma Olha. sobremesa, né? E aí tem um sorvetinho, tem o cremezinho. O creme, Olha, a o creme. apresentação ficou... biscoito, hein? Olha, E E o um biscoitinho morango. triturado, Poxa. né? Com a caldazinha de morango e hortelã. Hortelã. Né? Então, assim, eu gosto muito de cozinhar. Eu acho que eu acho que eu cozinho melhor. Olha aí. É. Esse também é uma outra. Essa também, eu gosto muito de sobremesa, tá? Essa também é uma outra sobremesa. É Não, sobremesa? essa não é sobremesa, não. Essa aí, eu nem me lembro o que foi. Eu acho que essa Parece foi uma ave, não? eu acho que. Não foi ave, Um não. Eu bolo, acho que esse. Não, bolinho. não, essa foi um Deu fome. Camarão? um porco. Não, isso é Porco? isso é carne de porco Carne de com porco. um Sim. caramelizado, que a gente. Uau. Um molho caramelizado para dar um saborzinho melhor. Poxa vida. Eu gosto, Olha, da eu próxima faço uma vez, costelinha de produção, porco por favor. com. Vocês peçam para trazer uma degustação. Na verdade, doutora, porque aí a gente aproveitava, já estava aqui. perfeito. Tem uma Também. costelinha Entendeu? de porco com um molho com molho de goiabada, que é uma delícia. Eu gosto, assim, eu adoro Fazer esse agridoce. contraste, né? Adoro. Contraste é Então, bom. assim, é por aí. Também. Olha aí. Isso é um arroz de A brincadeira pato. tá ficando Esse é um arroz de séria, hein? pato. Esse é um arroz de pato. Com Poxa a vida. laranja em cima. Poxa vida. Muito bem. Nossa Tá Senhora. aí. E aí, ó, meu companheiro Ah. de cozinha Giovanni, né? é Giovanni Constantino, que é meu vizinho, então a gente se reúne Uma muito para figura. cozinhar, assim, final de semana. Que massa. Aí, em vez de ir para restaurante, vamos cozinhar. Vamos cozinhar. E aí, vamos cozinhar. Melhor ainda. Rapaz, Bom, agora eu bacana. vou passar a bola para o doutor Heraldo. Eu tô até que inibido, sabe? Porque eu tô vendo aqui. Eu vendo assim, não, e por outro lado, assim, muito feliz, porque eu a conheço há alguns anos, Sim, né? Mas sim. não sabia desse lado Desse dela. dote. É, Olha aí. Vou lhe Muito convidar para bacana. jantar. Olha aí. Olha Tá aí. vendo já? Mas, belíssima ali, digna de restaurantes É de verdade, primeira linha, né? verdade. A Mas apresentação. isso também Também. tem alguns pratos de cursos que a gente Sim, faz. e faz tudo, e vai pra treinar, poder- né? vai treinar. Isso é uma Porque minha coisa- professora é exigente. Ah. Doutor Heraldo, eu soube que o senhor gosta de passear de barco, gosta da praia, Muito. né? Gosta do mar. Inclusive, da última vez que o senhor esteve aqui, disse que adora as praias do Nordeste, Isso. que gosta muito. E aí eu lhe pergunto, visitou alguma recentemente? Qual os últimos passeios que o senhor fez? Eu tive perto de Milagres, naquela região, eu acho muito linda, aquela região de Alagoas, né, o litoral norte deles, né? E foi realmente que teve ali perto de Maragogi. Tá me faltando agora o nome. O nome da região? Não, o nome da praia, Tá. que tem uma no Rio Grande do Norte e tem. Tabatinga? Não, Não, Tabatinga Tabatinga tem lá e tem aqui, não é? tem. Mas era ali muito próximo, junto a Maragogi. Sim. E, no entanto, assim, aquela região ali de Maragogi eu acho fenomenal. Lembra muito Camboinha, né? Ali quando a maré ali fica baixa. E realmente, assim, há muitos anos eu tenho essa identificação com a praia, com o mar. Eu aprecio muito. Eu acho que um dos momentos bons da vida da gente é a gente caminhar ali na beira da praia, quando a maré está seca, pisando ali, ali nas ondas, ali, quando a gente naturalmente caminha. Isso traz um bem-estar, uma paz interior muito grande, né? Eu recomendo isso muito para meus amigos, meus pacientes, né, que possam fazer naturalmente isto,
E andar de barco também. Andar de barco é uma coisa que ali, essa costa nossa aqui, como a Ana mostrou essa foto ali de Cabedelo, né? Aquela região da Prainha, Uhum. região do Jacaré, não é? São momentos assim de muito lazer, né? De muito divertimento, momentos que a gente sai da nossa rotina, É, né? verdade. E que a gente pode ali, vamos dizer assim, compartilhar com a família, com os amigos, Uhum. porque é importante por demais que a gente tenha esses momentos da vida, né? Que são momentos que a gente se refaz, né? Como a Ana aqui também Sim, mencionou sim. a questão da viagem, que eu também gosto de viajar. Eu não viajo como ela viaja, não é? Mas ela está certíssima, né? Eu acho que a viagem também, eu me lembro, né, de muitos anos atrás, quando ainda não tinha aquela saída nossa de João Pessoa, né, para Recife, ali pela BR-101, que Manuel Jaime, né, que é muito ligado à família de Também, Ana, né, que meu pai e meus pais. perfeitamente. Uhum. E Manuel Jaime é meu sócio há mais de 30 anos. E ele dizia para mim ali no começo dessa nossa relação que quando o sujeito atravessava a Ponte Sanhoá, Hum, eu não sei se você chegou a conhecer a Ponte Sanhoá, que era a ponte que une João Pessoa a Cabedelo, e sim. a gente tinha que fazer esse trajeto. Quando a gente passava pela ponte, a gente era uma outra pessoa. Tá entendendo? É porque realmente é a sensação do relaxamento, Sim, né? sim, sim. É a sensação vamos dizer assim, do ócio, vamos dizer assim, no bom sentido, né? Que a Sim. gente Do ócio precisa. necessário, né? Necessário, né? Agora, além de viajar, além de não com tanta frequência, como ele está dizendo, além de ir à praia, andar de barco e tal, o senhor também é adepto à musculação. Gosto, gosto. Olha aqui, ó. É, Temos imagens para provar. é. Eu, Quantas vezes por semana o senhor consegue fazer seu treino de musculação? eu não consigo na frequência que você consegue, né? Porque a gente às vezes se encontra ali, né? Lá no pátio e tal. Isso. Mas eu consigo manter uma regularidade de 3 vezes por semana, Sim, e muito isso eu bem. faço Bem. 1 hora, né? E isso também é uma coisa importantíssima, né? Uhum. Para a condição orgânica da gente, né? Fortalecimento da musculatura, melhorar a atividade cardiorrespiratória, né? Então, isso aí, a academia lá do condomínio que eu Olha moro, aí. né? Legal. Então, mas a gente procura, né, manter. Sim, sim. Que não adianta a gente chegar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, e dizer uma coisa Fazer e outra. fazer outra, né? A gente recomenda e a gente naturalmente faz porque é importante que se faça Sim, também. sim, entendi. Bom, o que eu quero saber agora, a gente já está na reta final do nosso videocast. Mas aí, antes de finalizar, eu queria saber o seguinte: quais são os principais sintomas de que o intestino não está funcionando bem? Quem está em casa assistindo agora a gente, de repente está sentindo algum desconforto ou algo assim, o que é preciso a gente ficar ligado para. Opa, tem alguma coisa errada aqui, preciso procurar um especialista. Olha, vamos começar com o que você, né, já abordou aqui, já abordamos, que é a constipação intestinal. A mudança do hábito intestinal. Se a pessoa tem aquele hábito intestinal regular, o que é um hábito intestinal regular? É a pessoa evacuar até 3 vezes por dia, ou então evacuar a cada 2 dias. Embora que a Hum, média é evacuar todo dia. Mas se a pessoa tiver essa frequência, ela está dentro da normalidade. Se muda o hábito intestinal, se a pessoa passa a ter prisão de ventre. tá. Prisão de ventre é quando a pessoa passa 3 dias para evacuar. A pessoa evacua 2 vezes por semana. Mas tem gente que vai até mais. Não é? Ou então, de repente, muda o hábito intestinal para a diarreia. Começa a ter. A diarreia, é bom que se entenda, não é só a quantidade de vezes que a pessoa vai ao banheiro. Uhum, A mudança da consistência das fezes já é considerada diarreia. Se a uhum, pessoa tem aquelas fezes formadas, que lembra uma salsicha, por uhum. exemplo, e passa a ter fezes pastosas ou líquidas, sem mudar o hábito alimentar, então alguma coisa não está bem. Outros sintomas é a questão da distensão do abdômen, não é? E também o acúmulo
de gases, a produção excessiva de gases e o acúmulo de gases. Sim. Então, isso aí já nos traz, naturalmente, a concepção de que alguma coisa não vai bem. Entendi. Sem dizer que, de repente, a pessoa começa a apresentar evacuações com sangue. Também, a gente perder sangue não é normal. Não é? Então, é uma coisa que deve chamar a atenção. Entendi. A gente está chegando no fim, e aí eu queria, antes de encerrar, pedir para que cada um deixasse aqui uma mensagem, orientações gerais, cada um na sua área específica, para quem está assistindo esse nosso conteúdo. Doutora Ana. Bom, a minha mensagem maior que eu queria que ficasse para todo mundo é: vamos melhorar a qualidade alimentar. Vamos tentar resgatar alimentos naturais, vamos tentar resgatar o fato de cozinhar, lógico que com a gente sabe, com todas as limitações de cada família. Existe até um movimento nacional e mundial de vamos retomar a feitura de alimentos em casa, mesmo que a gente tenha que fazer um dia e congelar esses alimentos, tudo. Então, vamos pensar em cozinhar mais, em comer mais natural, em comer mais coisas menos industrializadas, para a gente aumentar a quantidade de fibra. Vamos tentar diversificar mais essa parte alimentar. Vamos cada vez mais apresentar tardiamente para os nossos filhos os multiprocessados. Porque, assim, aquela história, mas meu filho, ele adora biscoito. Tem 1 ano, ele só come biscoito e só come suquinho de caixinha, tudo. Ele foi apresentado a isso por nós. Então, assim, o papel do pai e da mãe, ele é fundamental, tanto no exemplo, como na tentativa de retardar ao máximo a introdução de alimentos industrializados, multiprocessados e tudo mais. Então, esse é o primeiro fator que a gente... É o recado assim, mais importante que eu gostaria de dar, é esse. E, principalmente, assim, na constipação intestinal, logo que a criança começar a apresentar sintomas, ou seja, dificuldade de evacuação, medo de evacuar, não faz todo dia, procure uma ajuda profissional. Por quê? Porque quanto mais tempo essa criança passa com a constipação, mais medo ela vai ter. Pior fica para a gente conseguir resgatar vamos dizer assim, a coragem de enfrentar uma evacuação, um vaso sanitário, essas coisas. Então, Sim. realmente, o quanto antes a gente intervém na questão da constipação, é melhor. Então, muitas vezes chega para mim pacientes que não faz 2 anos que é assim, já fizeram várias lavagens, já fez isso, já faz aquilo. É aquela criança que realmente ela é extremamente sofrida com relação à questão da constipação intestinal. Então, vamos observar isso daí e procurar ajuda o mais breve possível. Doutora. Perfeito, concordo inteiramente. Eu queria fazer só 2 observações, sabe, Linda? Primeiro, eu também queria dizer que eu adoro as praias, as nossas praias. Com Sabe? certeza. As nossas praias, o nosso litoral, ele é maravilhoso, incrível, ele está ali Verdade. competindo, vamos dizer assim, passo a passo com o litoral lá de Alagoas. Segundo lugar, eu acho que o lugar que eu fui foi o São Miguel dos Milagres. São Miguel dos Milagres. Justamente, porque tem o São Miguel do Gostoso, que é Rio no Grande do Rio Norte. São Verdade. Miguel dos Isso Milagres. estava Verdade. chegando, Isso. estava tentando... Bem né? lembrado, hein? Justamente. E eu gostaria, assim, de dizer que o que Ana falou aqui nessa mensagem final, eu endosso, compartilho, né, com ela. E eu gostaria de dar uma mensagem em relação, assim, às mães. Porque a gente começou falando sobre a microbiota intestinal e a gente tem que ressaltar que a microbiota ela começa a se formar por ocasião, naturalmente, ali do primeiro instante do parto. Então, o parto normal é o primeiro instante, né, que a criança tem contato com as secreções ali do canal vaginal e começa ali a incorporar as primeiras bactérias, né, bactérias boas, né, para o trato digestivo. E o segundo momento é no leite materno. Então, as mães, né, se elas naturalmente não tiverem nenhuma contraindicação a um parto normal, que elas pensem muito nisso em relação a essa questão da formação desse ambiente intestinal favorável para o seu filho, que amamente seus filhos, que também é muito importante. Fundamental. Né? E
pegando esse caminho que a Ana falou da alimentação, que elas tenham muito cuidado com o uso de antibióticos, né, até os 2 primeiros anos de vida, porque os antibióticos podem mudar essa flora. E a gente aqui ressalta que, como a Ana também comentou aqui no início da apresentação, essa disfunção dessa flora intestinal, né, chamada disbiose, ela hoje pode estar relacionada a doenças que a gente aqui comentou: depressão, obesidade, intolerância alimentar, doenças inflamatórias do intestino, doenças funcionais do intestino. Então, tudo caminha em função, vamos dizer assim, de hábitos saudáveis em relação tanto à questão do parto, da amamentação, da alimentação, né, para que a gente, mais adiante, colha os bons frutos, vamos dizer assim, desse investimento, entre aspas. Obrigada, gente, pela participação. Queria muito agradecer a colaboração de vocês hoje nesse episódio. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Obrigada e até a próxima oportunidade. A você que está aí nos assistindo, obrigada pela sua companhia. Espero ter ajudado aí de alguma forma na sua vida, na vida da sua família também. E semana que vem a gente está de volta com mais um conteúdo para você.